Olá, hoje eu vou falar do livro Contos Novos, de Mário de Andrade, mais uma leitura obrigatória para o UEL em 2022. E por que eu vou falar desse livro justamente agora? Em 2022 faz 100 anos da Semana de Arte Moderna, e apesar dessa obra não fazer parte dessa semana, Mário de Andrade foi um dos principais líderes do movimento. E dessa forma eu penso estar trazendo à memória e homenageando essa semana, esse movimento que transformou todo tipo de arte. O livro foi publicado em 1947, uma publicação póstuma, pois o autor faleceu em 1945. Mário de Andrade, quando escreveu esses contos, já estava em sua fase mais madura de escrita. A obra é composta por 9 contos e podemos dizer que ela traz os principais traços de estilo do autor. Oralidade, linguagem livre e simples, referências pessoais, a temática do trabalho e da solidão. Também podemos ressaltar que as narrativas de contos novos podem ser divididas em 2 grupos de acordo com o foco narrativo. Temos 4 contos em primeira pessoa: Vestida de Preto, O Peru de Natal, Frederico Paciência e O Tempo da Camisolinha. E 5 em terceira: O Ladrão, 1º de Maio, Atrás da Catedral de Rouen, O Poço e Nelson. Vestida de Preto me deu um saudosismo que eu não sei nem de onde vem. A história traz um narrador personagem chamado Juca, que aparecerá em outros contos. Ele fala de seu amor de infância pela prima Maria. Ele tinha apenas 5 anos quando descobriu que amava sua prima e era amado por ela. Um dia aconteceu o primeiro beijo, quando o Juca tinha entre 9 e 10 anos e os dois brincavam de casamento. E tudo desandou após esse beijo, pois eles foram pegos em flagrante pela tia velha, que passou uma descompostura nos dois. Até aquele momento que eles estão se curtindo ali, existe toda uma inocência em torno do fato. Somente quando a tia os descobre e fica brava é que os dois percebem que socialmente aquilo é errado. É tido por alguns estudiosos como a expulsão do paraíso. É a primeira referência freudiana aqui de castração e isso vai acontecer em outros contos ao longo da obra. Os dois se tornam adultos, Maria se casa com um diplomata, vai morar na Europa, torna-se uma mulher mal falada devido a seus vários relacionamentos. E acontece uma inversão aí nos papéis entre os dois, porque Juca até então era considerado um menino de mau comportamento, ele passa a se tornar alguém mais estudioso, mais focado. E vai haver aí uma frustração latente em Juca, pois mesmo quando o casamento da moça tem fim, eles não ficam juntos. O título faz referência a uma noite em que Juca vai jantar na casa de Maria, um jantar de família, e ela aparece para ele vestida de preto, toda sedutora, e ele tem a intenção de falar algo para ela no sentido de começar ali um relacionamento mais sério, mas ele desiste e deixa para lá. E Juca então descobre que ele amou Maria a vida toda e mesmo assim ele não consegue manter um relacionamento com ela. O Ladrão é um conto narrado em terceira pessoa em que alguém está correndo pelas ruas supostamente atrás de um ladrão. Isso acorda um bairro todo e serve como pano de fundo para descrever o que passa na vida de cada personagem, o cotidiano, os interesses sexuais, as relações de vizinhança. Esse conto traz justamente a ideia de reunir mesmo as pessoas, pois o ladrão, propriamente dito, acaba não aparecendo em nenhum momento. Mas as pessoas saem de casa, conversam, tomam café juntas, até que depois todas voltam para suas casas para terminar a noite sem maiores problemas. Atrás da Catedral de Rouen é um conto que me incomodou um pouco. Talvez porque haja muitas expressões em francês e isso torna o conto um pouco cansativo. Ele é bastante intimista, apesar de estar na terceira pessoa. Trata-se de uma mulher já nos seus 40 anos, reprimida sexualmente, que passa a ter fantasias sexuais quando se torna tutora de 2 adolescentes. Ao ouvir uma história de que uma mulher sofreu abuso ao passar atrás de uma catedral em Rouen,
ela muda seu caminho para passar atrás das igrejas lá no lugar onde ela mora. Até que em uma determinada noite ela percebe a presença de dois homens que estão andando atrás dela e ela passa a ter aí alguns delírios de que ela está sendo atacada. Mas tudo não passa de fantasia da cabeça dela. 1º de maio, como se percebe, é um conto sobre lutas de classes. O 35, carregador da Estação da Luz, quer comemorar, afinal é um dia emblemático. A narrativa desse conto também é em terceira pessoa, então vocês percebem que os contos mais intimistas são em primeira e os contos mais sociais vão ser em terceira pessoa. Ao comemorar, 35 está indo contra todo o sistema repressor do governo de Vargas, mas ainda assim ele insiste. Ele se arruma todo com roupa de passeio e sai. Mas ele fica meio perdido, sem saber exatamente o que fazer, porque os companheiros dele não aderiram ao feriado, eles estão trabalhando. Ele observa então que há muitos policiais na rua, justamente para evitar qualquer tipo de manifestação. Depois há um momento em que ele encontra o 486, que também decidiu não trabalhar. E como se percebe, os personagens são chamados apenas por seus números, tirando toda a personalidade, a identidade deles. O irônico é que, apesar da proibição do trabalhador de comemorar, de se manifestar, o 35 percebe que há uma movimentação ali, há uma certa comemoração, mas de um grupo de pessoas importantes, parece que alguns políticos estão ali reunidos. E ele chega a ser convidado para participar do evento, entrar naquele local onde existe a comemoração, mas ele acaba se afastando dali, ele não participa. Ao final do dia ele volta para a Estação da Luz e acaba ajudando um companheiro mais velho, um senhor idoso, e faz isso de graça. E é como se ele tivesse desenvolvido uma certa consciência de classe, de que o trabalhador só será forte quando se mantiver unido. Logo em seguida, o Poço também vai nessa mesma toada. Conta a história de Joaquim Prestes, um fazendeiro rico que está furando um poço em sua fazenda. Aliás, ele não, seus empregados. Quando ele está fiscalizando a obra, sua caneta tinteiro cai dentro desse poço. Ele obriga um dos trabalhadores a descer no poço para tentar recuperar a caneta. O problema é que está um dia chuvoso e tem muita lama dentro do poço. O homem que poderia descer, tentar achar a caneta, é um homem muito magrinho, porque na verdade ele é doente. O patrão insiste nessa ideia de fazer o homem descer e ele só para com essa insistência quando o irmão desse empregado aponta um revólver na cara dele. Quando alguns dias depois a chuva cessou e os empregados conseguiram resgatar a caneta, ela já não escreve mais e ele ainda os chama de bruto, diz que eles pisaram na caneta. Uma coisa que causa uma indignação nesse conto é que logo que os empregados saem, ele abre uma gaveta e ali tem mais 3 canetas iguaizinhas, sendo que uma inclusive é de ouro. Isso mostra toda a falta de respeito que ele tem pelos empregados. Mostra inclusive a valorização mais do objeto do que do ser humano. Peru de Natal é um conto sobre um pai falecido e seu filho, novamente o Juca, que é narrador personagem, e decide que é hora da família ter um Natal digno, um Natal decente. Ele então resolve comprar e preparar um peru. Para atingir seu objetivo, Juca se utiliza da sua fama de louco, pois um louco pode fazer tudo mesmo, ninguém dá nem bola para o que ele faz. A figura do pai, que foi um homem muito repressor, acaba incomodando a todos durante a ceia. E começa uma briga simbólica ali entre a imagem desse pai e o peru. Juca, então, utiliza-se da hipocrisia para combater o rigor familiar. E ele exalta a figura do pai para que ela diminua, se transformando em uma suave lembrança. Fica bem evidente a ideia freudiana com relação ao pai nesse conto. O pai é representado como uma figura castradora, um estraga-prazeres na linguagem de Juca.
E Juca, então, exercendo seu papel de ser contra essa sociedade castradora, representada pela imagem do pai, ele vai fazer, então, ele vai burlar todas as regras aí que a família, o pai e a sociedade impunha a ele. Lembrando que Juca é o mesmo personagem do Vestido Preto, Vestida de Preto. Logo na sequência, nós temos Frederico Paciência, que mantém aí como narrador personagem o nosso Juca. É um conto de amizade, mas é também um conto de um amor homoafetivo. Juca e Frederico são dois adolescentes, mais ou menos aí na faixa de 13, 14 anos, e eles estão fazendo descobertas sobre a sexualidade, sobre a morte dos pais, sobre o preconceito social. E o que fica novamente evidente é essa castração social. Eles sentem uma vontade grande de que algo mais aconteça, mas eles não se permitem ir além, devido justamente a esses valores intrínsecos que eles trazem. Um dia, quando parece que algo mais íntimo vai acontecer, não acontece porque o pai de Frederico havia morrido. Depois disso, eles se mudam de cidade. Um tempo depois, a mãe dele também morre. E Juca pensa em ir até o amigo para dar aquela força, mas ele recebe com alívio a recusa da família, que não permite que ele vá. Ele então manda apenas um telegrama de pêsames que não é respondido pelo amigo e esse relacionamento então acaba tendo seu fim aí. E podemos considerar mais uma frustração amorosa de Juca. Nelson é um conto em terceira pessoa. Trata-se de um grupo de amigos que estão conversando num bar, parece até um pouco Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Mas eles estão focados, eles estão falando ali de um sujeito que está meio escondido ali num canto. No conto não aparece o nome desse sujeito, mas pelo título da obra provavelmente ele é o Nelson. Um dos amigos diz que sabe a história dele e começa a contar a história de amor que ele viveu com uma paraguaia e que gostava muito dele, mas o abandonou porque um dia ela descobriu a história da guerra entre o Brasil e o Paraguai. E é como ele tivesse se tornado essa pessoa estranha depois dessa separação. Um outro amigo diz que conhece uma outra parte da história desse cidadão, que ouviu alguém contar que um dia ele fez parte da coluna Prestes e que em determinada ocasião ele precisou ficar mergulhado num rio para fugir do exército, e ali nesse rio tinha piranhas e essas piranhas comeram o seu dedo e uma parte do seu braço. O leitor percebe que é uma história fragmentada, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com esse cidadão e percebe-se que ele é um pouco maluco, ele não gosta muito de ter contato com pessoas e termina então a história com ele entrando meio escondido dentro da sua casa. E finalmente Tempo da Camisolinha, que na minha opinião é um dos contos mais sensíveis, bonitos e tristes dessa obra. São as recordações de um garotinho que amava seus cabelos compridos que caíam em forma de cachinhos. Um dia o pai determina que ele precisa cortá-los, pois ele precisa virar um homem. Então, novamente, nós percebemos a figura do pai como um ser castrador. E essa fala do pai deixa o menino muito impressionado, porque como assim? Ele deve ter aí em torno de 3, 4 anos. Como que ele vai se tornar um homem? É muito assustador para ele. E também o ato simbólico de cortar seus cabelos, para esse menino é um sofrimento medonho. Outro fato interessante aqui é a reprimenda da mãe quando ela vê o menino tocando seu órgão genital. Uma coisa que é bem comum de se ver nas crianças pequenas quando elas estão descobrindo aí as várias partes do corpo, principalmente com relação à sexualidade que ainda não é desenvolvida. A mãe então lhe mostra a santa que tem ali na parede, dizendo aquelas coisas que os adultos dizem para as crianças quando consideram determinados comportamentos inadequados.
E um dia, quando ele se vê sozinho ali com a santa na sala, ele baixa a calça e mostra com gosto, falando para a santa: ó, olha aqui para você. Esperando que a santa fosse tomar alguma atitude, mas ela continua com aquela mesma cara bondosa. Mas na ideia dele, ele está praticando ali uma transgressão, como a gente vê depois em vários outros momentos, em vários outros contos, essa ideia de transgredir. Apesar de esse narrador personagem se chamar Carlos, ele poderia muito bem ser um alter ego de Juca ou do próprio Mário de Andrade, pois percebem vários aspectos da vida do autor em vários momentos desses contos. A família, em uma determinada ocasião, vai morar na praia devido a um estado de saúde da mãe. A mãe estava um pouco doente e tinha tido uma bebezinha, então eles tomam essa decisão. Carlos não gostava do mar, parece que ele tinha um pouco de medo, então ele estava sempre ali, ou entre os pescadores, ou entre os operários, conversando com eles. Um dia ele ganha de presente 3 estrelas do mar, ele ganha de um pescador e ele fala: ah, mas legal, mas o que é isso? E o pescador lhe diz que é para dar a boa sorte. Então o garotinho trata aquelas 3 estrelas como se fosse um verdadeiro tesouro, ele até as enterra para que ninguém da família saiba ou veja aquelas estrelas. E eis que um dia Carlos está ali conversando com os operários e percebe que um deles está bem triste. E ele então pergunta ao homem o que ele tinha, e o homem responde que ele tinha má sorte. Isso é muito impactante para o menino, porque se ele tinha 3 estrelas da boa sorte e o homem tinha má sorte, era como que uma obrigação moral dele dar uma das estrelas para esse homem. E existe todo um conflito emocional, porque ele não queria se desapegar das estrelas e ele pensa em dar a menorzinha, que ele nem gostava tanto, mas ele termina decidindo de entregar a mais bonita das estrelas para o homem. E essa entrega da boa sorte pode ser entendida talvez como se ele tivesse realmente feito essa entrega e isso repercutisse em todos os outros momentos da vida do Juca, que é aquele outro narrador personagem, que eles se misturam aqui, embora esse tenha outro nome, porque ele é pequenininho agora e depois nós percebemos que ele passa por várias frustrações ao longo da vida. Então, é como se fosse uma explicação de todo o resto. É uma possível leitura que nos traria então um eixo central aí dos contos, pelo menos desses em primeira pessoa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, mande para os seus amigos que vão prestar vestibular e até a próxima.